Deixa eu saudar Lídia Brito. Boa tarde, Lídia. Seja bem-vinda. Boa tarde, Joelson, Elivaldo. Boa tarde a todos que nos acompanham. E mais uma vez, Elivaldo Barbosa. Boa tarde, Elivaldo. É isso, Joelson. Boa tarde, Lídia. Você que segue nos acompanhando. Bom, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí em Tempo Real o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles. Ele está aqui conosco, vai conversar com a gente a respeito de administração pública, finanças e, claro, falar também de política aqui no nosso Jornal do Piauí. Boa tarde, secretário, seja bem-vindo. Boa tarde, Joelson, Lídia, Elivaldo e a todos os telespectadores da Cidade Verde. Secretário, gostaria de conversar com o senhor, começar a nossa conversa falando a respeito do Piauí, o Programa de Investimentos do Estado, com uma previsão bilionária, de investimentos, literalmente falando, e que gera uma expectativa muito grande da população, principalmente na recuperação de alguns trechos de rodovias. Hoje o programa já está com quantos % executado e quais são as previsões de conclusão das obras que estão naquela carteira de investimentos? Perfeito, Gelson. O Piauí ele abrange investimento nas mais diversas áreas e estão incluídos neles também programas, ações que não necessariamente são obras, como é o caso do programa de alfabetização de adultos e idosos. Na parte de infraestrutura, nós temos muito mais da metade já executados, daquilo que estava previsto, e tudo deve ser concluído até o final desse ano. Algumas poucas obras estruturantes que são de maior valor podem prosseguir até o ano que vem, dado o próprio cronograma de execução. Uma rodovia como a Transcerrados, por exemplo, que é uma rodovia que os 2 trechos que faltam são mais de 200 quilômetros, normalmente você não conclui em um ano. Então essa é uma obra que deve seguir até o ano que vem. Mas a grande maioria das pequenas e médias obras serão concluídas ainda nesse ano, totalizando em valor contábil já mais de 3 bilhões de reais já empenhados. Portanto, naquela meta de 4 bilhões e meio, que é sem incluir o investimento das PPPs, nós temos mais de 2/3 já executados pelo governo do Estado, ou pelo menos empenhados, que é a primeira etapa, do processo da despesa pública. Aquelas pessoas que eventualmente, como é o caso, por exemplo, aqui da PI 113, entre as cidades de José de Freitas e Cabeceiras, aquelas pessoas que ainda acham que essas rodovias não serão incluídas no programa do Piauí, o que há de informação sobre isso? Essas obras, elas vão acontecer em todas as rodovias do Estado? Todas as rodovias do Estado você vai ter intervenções. Em alguns casos é apenas uma conservação, quando não há uma deterioração muito grande. E em alguns casos é a reconstrução completa. Eu posso citar, por exemplo, Oeiras Regeneração, praticamente foi uma restauração completa, que vai ser inaugurada até o final do mês que vem. Só tem um trecho ainda de 15 quilômetros que deve ser finalizado até o final do mês que vem, para citar um exemplo. Como também você tem rodovias novas sendo implantadas, como inauguramos recentemente aqui liga Rio Grande a Pavo Sul, como vamos inaugurar ainda nesse semestre aqui liga Curimatá, Morro, Cabeça no Tempo, totalizando todos os 224 municípios interligados por asfalto, alguns até com 5, 6 ligações asfálticas, só para você ter uma ideia. Tinha município que não tinha nenhuma ligação e hoje tem 3, 4 ligações asfálticas. Então, está tendo todo esse programa de restauração daquelas rodovias deterioradas e de completar rodovias que estão sendo implantadas. De sorte que todos os trechos estão contemplados no programa, mais de 50% dos trechos já foram recuperados e você tem essa outra etapa que acontece nesse momento, como Santo Inácio para Floresta, que eu recentemente vi as fotos de Paulistana para Betânia, a ligação da BR para a cidade de Bom Princípio, a ligação de Cocal a Bom Princípio. São várias rodovias que estão sendo executadas simultaneamente nesse momento. Então, secretário, Regina Souza assume o governo a partir do dia 31, mas então se mantém essa continuidade, esse mesmo calendário que já foi estabelecido? Perfeito, isso é um programa de governo, do governo que foi eleito, o governador Wellington com a governadora Regina foram eleitos juntos, portanto, defendem o mesmo programa de governo e, obviamente, seguem um planejamento. É claro que a governadora Regina vai imprimir o seu ritmo, a sua sensibilidade, principalmente na área social, mas os grandes programas, o planejamento feito, será seguido, até porque isso já está previsto nas leis orçamentárias. Então, como ela mesma tem dito, é um governo que irá continuar esse projeto de transformação social e econômica
do governador Wellington Dias. E como está sendo trabalhada, secretário, a sua sucessão? Duas áreas importantíssimas do governo do Estado. A área econômico-financeira, na Fazenda, e a área de investimentos no próprio Piauí. Olha, acredito, pelo que eu tenho ouvido da governadora, as reuniões que tenham participado, é que haverá uma continuidade da gestão. Então, naturalmente, em cada pasta em que o secretário irá se afastar, deverá ser colocado um técnico, um secretário, que vai dar continuidade àquele programa, aquele planejamento estratégico que foi estabelecido, sem maiores alterações. Até porque, como eu disse anteriormente, é um governo que foi eleito em conjunto, o governador Wellington e a governadora Então serão Regina. membros da equipe? Entendo que sim, membros da própria equipe, pelo menos é o que a gente tem ouvido da própria governadora Regina Souza, e ela, obviamente, no tempo adequado, irá se manifestar. Já tem o seu substituto na Fazenda? Bom, existem algumas possibilidades, vamos aguardar a governadora Regina. Secretário, a gente está saindo agora de um período de pandemia, os números estão apontando, inclusive, sinais tão positivos, né, da redução do número de casos, que o assunto vai ser debatido em nível mundial, se ainda cabe o termo pandemia para o cenário que se aproxima. Os números aqui no Piauí já são semelhantes ao período pré-pandemia, no caso de síndromes gripais e internações. Olhando para esse passado recente, de 2 anos para cá, como é que o senhor avalia que economicamente o estado do Piauí atravessou esse período e que investimentos foram feitos e que momento o senhor considerou que foi mais grave do ponto de vista financeiro mesmo, olhando para as contas, para o estado do Piauí nesse período de 2 anos? Olha, sem dúvida o momento mais grave, Joelson, foi o início da pandemia, em março de 2020, quando de fato o mundo parou. Como era algo bastante desconhecido, a opção acertada de vários países do mundo foi de fato restrição da mobilidade, das atividades econômicas, culturais, e portanto isso gerou um impacto grande nas receitas das famílias, das empresas e dos governos. Então ali foi um momento de fato muito tenso, era um inimigo desconhecido, esse vírus que surgia ali em março. Tivemos perdas de arrecadação da ordem de 30% a 40% e, portanto, foi necessário fazer todo um movimento e nesse ponto o Concefaz teve um papel importante, apoiando o Fórum dos Governadores, para exigir medidas de injeção de recursos para as famílias vulneráveis, para as empresas que estavam com as suas atividades impedidas ou restritas, de certa forma, e para os governos subnacionais, estados e municípios, que não podem se financiar com títulos e, portanto, precisavam de um auxílio federativo. Essa luta ela foi vencida, isso aconteceu, foi uma vitória importante da Federação e do Brasil, e isso possibilitou a recuperação a partir do segundo semestre de 2020. 2021, sem sombra de dúvidas, foi, do ponto de vista econômico, muito menos desafiador do que foi 2020. E agora, em 2022, esperamos que, de fato, saiamos da parte de pandemia, da fase de pandemia, para uma fase de endemia, que é uma doença que permanece, mas ela não tem esses indicadores alarmantes, e podermos voltar à normalidade das atividades econômicas, culturais, esportivas, e a gente comece, de fato, a reconstruir, né, o mundo e o país em particular. Secretário, o senhor sai do cargo, né, no dia 31, começa então a se preparar para esse seu projeto político, né? Mas hoje o PT deu um passo importante, que foi esse processo de filiações, né? 5 deputados se filiaram aí ao partido. O senhor tem acompanhado essa movimentação e o senhor, com essa expectativa de ser aí governador, né, nesse projeto, como é que o senhor vê essa estrutura da base que foi montada com esse projeto da federação e também dos outros partidos que integram esse grupo? Olha, fico muito feliz de presenciar esse momento, né, esses momentos em que há o fortalecimento dos partidos da base aliada do governador Wellington Dias e da base de apoio do presidente Lula em nível nacional. Tivemos várias filiações de deputados, devemos continuar tendo várias filiações de prefeitos, de vice-prefeitos, nos partidos da base aliada, em particular no Partido dos Trabalhadores, a qual eu faço parte desde 2002. Obviamente que isso tem a ver também com a mudança eleitoral que houve na regra, que buscava, o legislador buscava exatamente
diminuir a quantidade de partidos, fortalecendo os partidos, como é a referência mundo afora. Naturalmente, o PT, aqui no estado, o MDB e o PSD, estão recebendo várias adesões de vários parlamentares, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, nessa base aliada do time do presidente Lula e do governador Wellington Dias. Então, eu acho que esse é um movimento natural, como eu sempre tenho dito. O governador Wellington Dias tem sido um maestro para ter essa orquestra afinada para governar e também para participar das eleições, inclusive maximizando, aumentando as chances de sucesso eleitoral na chapa proporcional e na chapa majoritária. Então, vejo com muita alegria mais gente se juntando ao time do presidente Lula. Secretário, o senhor fala assim, o time do presidente Lula, o time de Wellington Dias, o senhor tem ainda, não se sente confortável em dizer o time que estará comigo na minha candidatura futura? Isso o senhor é cauteloso? É uma cautela ou é um... É uma cautela porque a gente tem que respeitar a coletividade, respeitar as instâncias partidárias. Está previsto já, anunciado pelo Partido dos Trabalhadores, o pré-lançamento o lançamento, melhor dizendo, da nossa pré-candidatura ao governo do Estado, no dia 2 de abril, do governador Wellington ao Senado Federal, mas nós temos que aguardar, obviamente, essa formalização dessa pré-candidatura para podermos falar, obviamente, do futuro, falar desse planejamento, né, para o estado do Piauí e para o Brasil. Então, temos que aguardar o momento certo. Mas o mais importante, quando a gente fala de time, Joelson, é falando do projeto de desenvolvimento que a gente defende, os valores que a gente defende. No fundo, a sociedade, apesar dela escolher nomes de pessoas para uma administração, para um cargo, mas no fundo ela está se filiando ou está simpatizando com as ideias que aquele grupo defende. Então, é isso que tem que prevalecer, muito mais do que, obviamente, um nome específico. É exatamente as bandeiras, os valores, os projetos que aquele grupo político defende. Claro que isso é liderado por candidatos que representam essas ideias, como é o caso inequívoco do presidente Lula e do governador Wellington Dias, que já são lideranças consolidadas, testadas e aprovadas pela população. O senhor nacionaliza, o seu adversário mais direto estadualiza. Como é que vai ser esse debate? Não, o debate vai ser município a município, vai ser dentro do Estado, mas vai ser sim dentro do projeto nacional. Nós não podemos achar que o Piauí é uma ilha. Pelo contrário, nós vivemos numa federação e uma federação que inclusive é muito deturpada, que dá muito poder ao governo central. Então é muito importante sim saber o time nacional ao qual cada candidato ou pré-candidato pertence. Isso tem a ver com o Piauí, tem a ver com cada uma das 224 cidades piauienses. Portanto, não há como haver desvinculação. Mas nós vamos discutir o problema e a solução em cada cidade do estado do Piauí, em cada comunidade, em cada território, em cada região, no interior, no litoral, em Teresina, buscando soluções dentro desse projeto de desenvolvimento que tem uma relação muito forte com o projeto nacional do presidente Lula, que é o nosso caso. Quando o senhor falar aí, secretário, que não é possível desvincular a eleição estadual da nacional. Então, como é que vocês veem essas pesquisas que já mostram um certo crescimento do presidente Jair Bolsonaro, que tem sido comemoradas pela oposição? Olha, eu não vi nenhuma pesquisa que seja feita em nível presencial, de forma presencial, que houve qualquer crescimento recente do presidente Bolsonaro. Pelo contrário, que eu tenho visto as pesquisas presenciais, porque quando você faz por telefone, a pesquisa por telefone é importante porque ela indica tendência, às vezes. Mas a pesquisa mais robusta é a pesquisa presencial, porque ela de fato chega em toda a população, inclusive aqueles que não têm acesso a telefone. Recentemente até uma autoridade disse que todo brasileiro tinha um iPhone, né? E na verdade essa não é a realidade. Muitos brasileiros têm acesso ao telefone, mas ainda tem uma boa parcela que não tem. Então eu não vejo esse crescimento do presidente Bolsonaro. O que eu vejo é uma polarização cada vez mais evidente entre Lula e Bolsonaro,
A dúvida é se o Lula ganha no primeiro turno ou no segundo turno. Essa é a única dúvida que existe, a meu ver. O senhor tem visto, a situação hoje no Brasil, o Brasil foi, né, nessa gestão de 2018 para cá, do presidente Jair Bolsonaro, marcada também, além de todas as questões, por pandemia, que afetou o mundo e o Brasil e a economia brasileira, agora mais recentemente uma guerra na Rússia e na Ucrânia. O senhor acha que esses são alguns elementos que podem ser apontados como uma situação fora do controle da gestão, dessa atual gestão de Jair Bolsonaro, que pode de alguma maneira protegê-lo dos efeitos dessa crise econômica que ele até encontrou de 2018 para cá? Olha, eu acho muito difícil a população não reconhecer que o presidente Bolsonaro é o principal responsável por vários problemas que o país viveu e vive. No caso da pandemia, um presidente que até recentemente, agora parece que alguém orientou a ele parar de falar do assunto, condenava a vacinação. Não disse se vacinou ou não questionou a vacinação de crianças, disse que quem se vacinasse poderia ter maior propensão a pegar AIDS, então podia virar jacaré. Então a população sabe disso e viu que o tratamento que o presidente Bolsonaro deu à pandemia foi um dos piores do mundo. Isso a população sabe muito claramente. 2, com relação à inflação, a carestia, as pessoas sofrendo com o preço dos alimentos, dos combustíveis. Todos sabem que o principal responsável por não frear esses aumentos é o presidente Bolsonaro. Primeiro, porque deixa o país instável, isso contribui para subir o dólar. Segundo, porque não altera a política de preço da Petrobras, mesmo num cenário de guerra mundial. Terceiro, porque não fez nenhum programa econômico que seja claro de geração de emprego e renda. Então, claro que a população enxerga isso. Então, hoje nós temos inflação de 2 dígitos, persistente, juros voltou a ter 2 dígitos, mais de 10%. Você tem a situação do desemprego em níveis superiores a 11%. Você tem a renda das pessoas diminuindo mais de 15% em média, mesmo que o desemprego, o PIB tenha crescido, mas a renda das pessoas diminuiu. Ou seja, o país aumentou a riqueza, mas a riqueza ficou na mão dos muito ricos. Não é nem dos ricos, pessoal, é dos milionários e bilionários. Então, óbvio que a população vai fazer essa avaliação. O que nós temos que combater realmente são as fake news. O governo Bolsonaro e seus aliados aqui no Piauí são especialistas em plantar mentiras, em plantar fake news, em ser agressivos com muito ódio para tentar desviar a atenção ou mudar o rumo da percepção das pessoas. Mas, obviamente, que nós iremos enfrentar essa máquina de fazer fake news, esclarecendo a população da verdade sobre qualquer tema. Nessa reta final da atual gestão, secretário, há uma pendência do governo em relação ao magistério, que é uma categoria enorme, de larga importância, uma pendência financeira, salarial. A proposta ontem lançada ou divulgada pelo governo resolve o problema, considerando que há resistência em setores do magistério? Olha, na realidade, todas as corporações de servidores querem, com razão, ter melhorias nas suas condições de trabalho, nas suas condições de salário. Todos querem evoluir na carreira. Esse é um pleito natural e justo. Entre esse desejo das categorias e esse merecimento e o que é possível, você esbarra numa coisa chamada orçamento. Orçamento público. Esse orçamento não é do governador, é das pessoas do Piauí. Então, esse orçamento ele é um cobertor que ele pode ser usado para várias despesas. E você tenta, dentro desse cobertor, atender ao máximo a reivindicação dos servidores, a reivindicação da população por investimentos, a reivindicação da população por mais segurança pública. Então você, o governador em particular, termina sendo um gestor desse orçamento. O que há de concreto é que o governador Wellington Dias sempre cumpriu e sempre vai cumprir o piso estabelecido em lei. E temos que lembrar, Elivaldo, que essa lei é de 2008, do presidente Lula, que foi aprovado pelo Congresso naquela época, que estabeleceu um valor mínimo. Nenhum professor, 40 horas, deve receber
menos do que esse piso. Isso lá em 2003, para você ter uma ideia, telespectador, o salário do professor do Piauí era menos de um salário mínimo. Hoje esse piso é R$ 3.845. E o que o governador garantiu é que seja o professor da ativa, ou seja o inativo, de qualquer classe, A, B, SL1, SL2, qualquer um dos níveis ou classe do plano de carreiras e salários, ganhará no mínimo o valor do piso, dando aumento de 10% para todos e incorporando 4,17% que estava na forma de auxílio alimentação e que não beneficiava os aposentados. Portanto, o governador está cumprindo a lei, está dando aumento para todos os professores e não apenas para aqueles que ganhavam abaixo do piso e contemplando professores da ativa e também os professores e professoras aposentados. É todo esse esforço que o governador tem feito, que o governo tem feito para garantir, né, a volta às aulas, dado que os nossos alunos estão aí há 2 anos, né, sem estarem nas aulas presencialmente em função da pandemia. Agora, secretário, outra coisa que os professores colocam, principalmente do interior do estado, é com relação à infraestrutura, né, das escolas e a preparação para receber esses alunos nesse pós-pandemia, né? A gente se prepara aí para sair dessa pandemia. Como é que esses recursos, né, aí do próprio Piauí têm sido aí aplicados nessa questão dessa estruturação, que é uma reclamação, principalmente dos professores do interior? Olha, isso é o que tem mais melhorado. Eu tenho visitado todas as cidades do Piauí e em várias a gente já está vendo escolas totalmente reformadas e ampliadas, escolas que estão em execução, quadras sendo cobertas, além daquela verba de custeio que vai para manutenção e adaptação das escolas para os protocolos sanitários. Então eu vejo uma evolução muito grande. É claro que há problemas em algumas unidades escolares, mas a evolução que nós tivemos de um ano para cá, em termos de estrutura das escolas estaduais, é algo que nunca foi visto anteriormente. Escolas cada vez maiores, com bibliotecas, refeitórios, ar-condicionado nas salas de aula, quadra poliesportiva coberta, todo esse preparo para receber os alunos em função dos protocolos sanitários. Então essa é a parte que nós mais avançamos, inclusive com os recursos obtidos judicialmente da União no precatório do Fundef. Eu quero agradecer ao senhor, secretário. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje, secretário Rafael Fonteles. Eu que agradeço, Joel, sempre à disposição, e uma boa tarde a todos e todas.